Quando falamos sobre o wokismo, não podemos ignorar a sua relação com a geração internet, permanentemente de telemóvel na mão e ligada às redes sociais. O livro que Jonathan Haidt e Greg Lukianoff publicaram em 2018 e que foi agora traduzido entre nós, permite compreender melhor essa relação, mas vai além disso. Permite-nos compreender por que razão a geração internet parece tão diferente das gerações passadas e por que apresenta tantos problemas de saúde mental e emocional. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo da questão geracional. A infantilização da mente moderna começou como um artigo de 2015 na revista The Atlantic, em que Jonathan Haidt e Greg Lukianoff procuravam explicar os acontecimentos e as alterações que se estavam a verificar nos campi universitários e de como isso estava a agravar os problemas de saúde mental dos estudantes enquanto prejudicava todo o processo educativo. What we've begun seeing on campus is that students are encouraged to follow their feelings. If they feel offended by something, then they have been attacked. They're supposed to not question those feelings. But part of wisdom is the ability to say, now wait a second, are there other ways to look at this? These are crucial skills for critical thinking. These are crucial skills for mental health. And we need to be teaching young people at all stages to question their first interpretations, look for evidence, and improve the way they interpret the world. Os autores acabaram por transformar estas ideias em livro, que publicaram em 2018 com o título The Coddling of the American Mind, inspirado no título de um livro de Alan Bloom de 1987, The Closing of the American Mind. A palavra coddling em inglês remete para excesso de mimo, mas os autores não querem com isto culpar as gerações mais novas de serem mimadas, preguiçosas ou privilegiadas. Eles reconhecem que os mais novos são mais pressionados a ter notas que os permitam entrar na universidade, têm piores expectativas em termos económicos e têm de lidar com os impactos da internet e das redes sociais, bem como com a ameaça da inteligência artificial. O problema é que estas gerações foram super protegidas durante a sua infância e adolescência, uma super proteção que, embora bem intencionada, acabou por ter mais efeitos negativos do que positivos. O argumento do livro anda em torno desta ideia, de como as gerações mais velhas, procurando criar os seus filhos em conforto e segurança, têm vindo a fazer um péssimo trabalho. Uma das razões que justifica a tendência dos mais velhos para considerar que os mais novos estão menos preparados para o mundo resulta da própria lógica do progresso. A tendência que marca a modernidade é de um progresso tecnológico contínuo, significando com isso mais conforto e segurança. E o ser humano consegue adaptar-se rápido e facilmente a melhores condições de vida, mas quando o fazemos, baixamos a fasquia do que consideramos níveis intoleráveis de desconforto e risco, o que nos torna mais mimados. Temos vidas mais fáceis e, como dizem Haidt e Lukianoff, pelos padrões dos nossos avós, todos nós somos infantilizados e, nesse sentido, temos-nos tornado mais frágeis. Trata-se do paradoxo do progresso, que os autores retratam a partir da luta norte-americana contra os amendoins. If you keep your kids in a bubble and you use bacterial wipes and you don't let them be exposed to bacteria, you're crippling the system. The system has to get knocked over. It has to get challenged, threatened. It has to learn how to expand its abilities. So this is why peanut allergies are going up. Yeah. Nos Estados Unidos, onde quase tudo é estudado e analisado, descobriu-se que, no início do século XXI, o número de crianças com alergia ao amendoim tinha triplicado. Novos estudos revelaram que esse aumento ocorreu precisamente porque pais e professores começaram a proteger as crianças da exposição a amendoins. Pretendendo a sua segurança, impediram o sistema imunitário dos seus filhos de cumprir a função para a qual evoluiu, ser sujeito a diferentes experiências alimentares para saber distinguir ameaças reais de alimentos não perigosos. É, no fundo, o mesmo método usado pelas vacinas. Expomos os bebés e as crianças a ameaças em pequenas doses para que o sistema imunitário aprenda a defender-se. Como mais crianças foram protegidas da exposição ao amendoim, mais crianças desenvolveram essa alergia. A proteção em relação a amendoins é um bom exemplo da chamada hipótese da higiene, que nos diz que as alergias tendem a aumentar à medida que os pais se tornam mais ricos e mais limpos. Haidt e Lukianoff retiram daqui uma lição para a educação das crianças e jovens.
Os seres humanos precisam de estar sujeitos a adversidades, problemas, dificuldades e desafios desconfortáveis para se tornarem mais fortes. Quanto mais somos protegidos de tudo isso, mais frágeis nos tornamos. E deixam uma lição importante para pais e professores. Na medida em que o risco e as tensões são partes naturais e inevitáveis da vida, pais e professores deveriam ajudar as crianças a desenvolver as suas capacidades inatas para crescerem e aprenderem com essas experiências, ao invés de tentarem protegê-las. Esta educação de superproteção tem-se vindo a registar nos Estados Unidos desde a década de 1980, mas o problema foi agravado nas últimas 2 décadas pelo facto de termos ampliado o entendimento de segurança para lá da segurança física. Agora também se aplica à segurança emocional e foi isso que se começou a ver nas universidades norte-americanas quando a geração internet chegou. Começaram a pedir ser protegidos de ameaças emocionais, como ideias e textos desafiadores, tal como tinham sido sempre protegidos durante a infância. Why I saw so many more students demanding censorship of speakers, demanding speakers be disinvited, demanding new speech codes. And they were framing it in terms of medicalized arguments. Not just that I'm offended by someone being on campus, but not me, but someone else will be medically harmed by that person being on campus. A partir deste livro, podemos identificar 3 pilares de uma educação superprotetiva. Em primeiro lugar, uma espécie de parentalidade paranoica, também designada por pais helicóptero, que acompanham de forma obsessiva a vida escolar dos filhos, controlando os testes e ajudando-os com os trabalhos de casa até ao 12º ano, vendo-se a si mesmos como encarregados de educação quando os filhos entram na universidade e acompanhando-os até às entrevistas de emprego. O segundo pilar resulta do uso abusivo dos telemóveis como ferramenta para entreter as crianças e evitar que corram riscos, fechando-as em casa em vez de estarem lá fora a brincar com mais liberdade. O terceiro pilar prende-se precisamente com o declínio da brincadeira livre e sem supervisão, que poderá ter impactos até nas percepções e crenças políticas dos mais jovens. Sem risco não há segurança. Significa que as crianças têm que correr riscos para terem mais robustez interna, mais capacidade de adaptação, mais capacidade de regulação emocional. Voltaremos a estes pilares nas próximas semanas, mas não podemos terminar sem deixar as 3 regras de sabedoria para uma vida melhor que Jonathan Haidt e Greg Lukianoff nos deixam, sobretudo para os mais novos. A primeira regra é: aquilo que não nos mata tende a tornar-nos mais fortes, pois ficamos mais preparados para lidar com as dificuldades da vida. A segunda regra é: não podemos confiar sempre nos nossos sentimentos e devemos estar atentos a possíveis erros de raciocínio. O mesmo é dizer, dominar a mente em vez de deixar que ela nos domine. A terceira regra é: o mundo é muito complexo e a vida não é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más, pelo que aderir à agenda woke é uma péssima ideia.